Aqui estamos agora todos juntos, então, novamente, boa noite. Vamos começar o nosso bate-papo para falar um pouquinho sobre visão, né? Um assunto escolhido pelo grupo aí para que a gente pudesse elucidar um pouquinho do que os óleos essenciais podem servir de ferramenta para auxiliar no processo do tratamento das enfermidades da visão, né? Então, a gente procurou, de uma forma geral, os problemas que podem ser ocasionados na visão. A gente não especificou nenhum caso, né? A gente não queria dar uma visão específica de uma doença ou não, porque a visão ela é acometida de várias formas e por vários motivos, né? E tem uma infinidade aí de lesões que podem ocorrer com o nosso globo ocular. Então, a gente procurou ficar mais de uma forma genérica para que a gente possa efetivamente atender aí o máximo de necessidade. Se tiver alguma coisa específica, a gente pode responder depois, né? Então, a gente foi procurar aí quais são os maiores problemas que tem com a visão, né? Por exemplo, uma visão desfocada, fraca, né? Turva, ou a visão está comprometida por algum motivo, uma visão dupla, né? De um ou dos dois olhos, então, desbotamento das cores. Então, essas são enfermidades mais comuns que ocorrem com os olhos. E, evidentemente, aquelas advindas da idade, né? Que esse também é um problema comum quando atinge a visão, né? O desgaste natural da visão pela idade. Então, a gente buscou esses casos para que a gente pudesse aí dar uma orientação com quais óleos essenciais seriam mais efetivos para auxiliar nesse processo. E quando eu fui procurar sobre qual o fator que mais contribui para lesões oculares, né, eu fiquei espantado quando eu descobri que é o estresse, né? E eu fui me aprofundar nisso um pouquinho, né? Então, existe um estudo da Associação Europeia de Medicina Preditiva, Preventiva e Personalizada da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que fez um estudo completo, né, sobre o efeito do estresse sobre a nossa visão. Então, segundo os estudos, né, a conclusão que eles chegaram é que o estresse, né, com o aumento que ele provoca no colesterol, ele é um dos causadores, né, desse processo de deterioriação da nossa visão. Então, ele causa problemas como glaucoma, né, como a neuropatia óptica, a retinopatia diabética, doenças relacionadas à idade e tal, está tudo ligado ao estresse e aumento do cortisol no nosso sistema, né? Então, o estresse é um problema para quando a gente está fazendo um tratamento para a visão, né? E o mais interessante desse processo é que pessoas ligadas a doenças de visão têm uma incidência maior de estresse, né? Porque o medo que a lesão ocular causa provoca um estresse contínuo, né, sobre esse processo, né? Então, é uma coisa que vai levando a outra. Então, com o aumento do estresse, acaba
aumentando o risco da enfermidade ficar mais forte, né? Então, os óleos essenciais são fundamentais nesse processo, né? Porque a gente tem vários óleos que podem contribuir para a diminuição do estresse. Então, eu falo muito para aqueles terapeutas, né, que estão aí atendendo os seus clientes, que estão passando por um problema de visão, que tratar a questão do estresse é um primeiro cuidado que tem que ter para que a pessoa sofra menos com esse processo, né? E eu trouxe aqui também uma visão germânica, né, do que a gente está falando, né, da causa das lesões de visão, né? Então, qual que é a visão que a germânica tem sobre esse cenário, né? A maioria das doenças, né? Então, inclusive essas relacionadas com a visão, elas são originárias de um conflito biológico, né? Que é um evento traumático, né? Vivido individualmente, né? Na solidão das pessoas, né? Isso ocorre na vida da pessoa de forma que às vezes nem ela percebe, né? Então, a gente tem, normalmente, pequenos traumas, né, que estão ligados à questão de perder a visão daquela pessoa amada, daquela pessoa que você tanto gosta, mas quando eu falo perder a visão, é assim, perder de vista, né? É quando aquela pessoa próxima, né, ela desaparece do seu campo de visão. Então, às vezes a gente não percebe isso. Acontece muito quando um filho sai de casa, né? Quando a gente está falando de um ente querido, né? Não é só pessoa, mas pode ser um animal, por exemplo, né? Aquele petzinho que faleceu, né? Que nos deixou, ou mesmo quando a gente não pode mais ver, né? Ou alguma coisa está impedindo a gente de ver aquela pessoa. Então, isso daí gera um grau de conflito, né? E o tamanho desse grau, ele vai determinar o tipo de tecido que vai ser atingido, né? Então, quanto mais profundo for essa perda de possibilidade de ver aquele cenário, né, ele aumenta o risco da pessoa ter a deficiência visual. E isso também está ligado ao tempo que esse trauma está ocorrendo. Então, você imagina que alguém que, por exemplo, teve um pet que morreu ou perdeu um ente querido e sofreu com esse trauma com um tempo prolongado, né, ele vai ter mais problemas com isso. O que acontece, por exemplo, com a catarata, né? A catarata é um acúmulo de proteína que ocorre lá na nossa córnea, né? E que deixa lá o nosso tecido, que ele é translúcido, ele começa a ficar opaco. Então, a partir do momento em que essa proteína começa a acumular, né, e começa a deixar o tecido opaco, quanto mais cedo você conseguir identificar o trauma, né, menor vai ser a quantidade de proteína que vai acumulando nesse local. Então, se você deixar isso por muito tempo, depois você só vai conseguir resolver mesmo de forma cirúrgica, trocando o cristalino, como a medicina tradicional indica, porque a sequela, né, ela já ficou, mesmo que você resolva a questão do trauma. Então, é importante a gente rapidamente tentar identificar a causa do trauma e
o menor tempo que ele possa acontecer. Quando a gente está falando do olho direito, a gente normalmente está falando de mãe, de filho, né? A relação mãe e filho, ou está falando de um parceiro. Quando a gente está falando do olho esquerdo, a gente está falando das outras relações que a gente tem com pets, com animais, ou com, com outros tipos de relacionamento com entes queridos, amigos e assim por diante, né? E como é que a gente pode prevenir, né, as nossas enfermidades oculares, né? Tem alguns fatores que levam a gente a ter um maior risco, né, dessas enfermidades. Então, a primeira, evidentemente, é a questão do trauma, né? A gente identificar essas separações que são tão comuns na vida da gente, né? Então, quanto mais cedo a gente tratar essas separações, como eu acabei de falar, melhor, né, para a nossa saúde. Mas tem algumas coisas que são fisiológicas, são físicas mesmo, né? Então, a gente precisa, como eu sempre digo, ter uma vida saudável, né? Então, a gente precisa se alimentar adequadamente. Então, para a nossa visão, isso também é fundamental. Então, nós estamos falando aí de alimentos como ômega 3, né, que são ricos, né, alimentos que são ricos em ômega 3, que são ricos em vitamina A, C e E, né? Essas são a melhor fonte de vitaminas para a gente prevenir aí as nossas deficiências oculares, né? Então, alimentos ricos em vitamina A, a gente brinca, né, com criança que tem que comer cenoura, não? Comer frutas para ter vitamina C, vitamina E, não? E assim por diante. Ômega 3 está nos peixes, né? A gente tem lá no salmão, não? Ou então a gente tem a possibilidade de suplementar isso com produtos da Terra, tal, que tem o ômega 3 à disposição. Um outro cuidado que a gente cada vez mais tem que levar em conta é a proteção UV, né? O sol, né, ele é muito bom para a gente ter vitamina D, eu sempre aconselho a gente ficar pelo menos de 15 a 30 minutos no sol diariamente e tal, mas os olhos, ele precisa de alguma proteção, né? Então, a proteção para os olhos, né, a proteção contra os raios ultravioletas é fundamental para que a gente possa proteger os nossos olhos quanto a todo tipo de lesão, né? Quando eu falei do estresse, né, com o estresse realmente um problema, a gente então precisa lembrar disso na prevenção, né? Então, a diminuir o estresse ajuda não só a evitar as doenças oculares, mas também evita na cura, ajuda na cura dessas enfermidades. Então, a gente precisa ter uma, uma mentalidade de que a gente precisa ter pausas regulares durante o dia, principalmente no uso das telas, né? Então, o celular, o computador, a TV, não, a gente precisa de tempos em tempos dar uma pausa para que a vista não fique sobrecarregada, né, e estressada com esse processo. Então, a gente precisa ter pausas regulares. Isso para a vista e isso também para o nosso organismo. Então, a gente precisa de pausas regulares. Então, aquela coisa de você, a cada 1 hora, né, a cada 50 minutos, parar 10 minutos para relaxar, não, esticar o corpo, não, e dar uma pausa na sua para os seus olhos é fundamental para que você possa se proteger desses
dessas lesões oculares. E eu costumo dizer assim, é menos tela e mais natureza, né? Então, se você puder ficar olhando a natureza em vez de olhar para o fundo de uma tela, mesmo que seja 10 minutos, né? A cada 50 minutos, você já está fazendo um grande bem, não só para a sua visão, mas para a sua saúde, né? Então, é, é fundamental. E quando a gente está pensando nisso, a gente pensa logo no ambiente de trabalho. Então, o que você precisa no seu ambiente de trabalho? Ter um ambiente que tenha, ergonomicamente falando, né, uma condição apropriada. Então, uma luz correta para você poder trabalhar, né, uma posição ereta, né, com uma cadeira com um encostado alto para que você possa apoiar a sua coluna, não a sua cabeça ficar em uma posição adequada, né, o teu equipamento está em uma altura onde você possa enxergar, que você não precise ficar fazendo um contorcionismo para conseguir realizar suas atividades. Então, isso é fundamental para você poder ter uma saúde legal da sua visão, né? E outra coisa que está ligada às doenças oculares, e isso é cientificamente comprovado, é a questão do tabagismo, né? Então, evitar fumar é sempre bom, não só para o organismo como um todo, mas a gente está falando de visão. Muitas das nossas enfermidades oculares estão ligadas ao uso do tabagismo, né? Então, essas são as formas mais adequadas de a gente prevenir a visão, os problemas de visão. E, para isso, a gente precisa, então, trabalhar a questão do estresse. Como eu falei, a maior causa de lesões oculares está ligada ao estresse, né? A alta do cortisol, né? E a baixa, né? Porque quando aumenta o cortisol, sequestra outros hormônios que são fundamentais para nossa saúde ocular. Então, eu guardei um tempinho maior aqui para a gente falar de óleos essenciais, né, que é o nosso assunto. Então, como a gente está falando de estresse, né, a gente precisa ter em mente que a gente precisa tentar reduzir o nosso estresse. Não só nosso, né, mas também dos nossos pacientes, né? Nós, como os terapeutas, precisamos sempre trabalhar a questão do estresse, né? Ajudar os nossos interagentes a ter uma qualidade de vida melhor, diminuindo o estresse, deixando eles mais tranquilos. Isso serve para a saúde mental, isso serve para a saúde física e serve também para a saúde ocular. Então, quando a gente fala de diminuição do estresse, a gente tem 3 óleos que são coringas para isso, que todo mundo conhece, né, que é a lavanda, né, a camomila romana e o hortelã-pimenta. Esses 3 óleos, individualmente ou usados juntos, já vão fazer um efeito excelente, diminuindo o estresse daquela pessoa, né? Então, aí baixa as taxas de cortisol, então aí o sistema simpático funciona de uma forma adequada, em equilíbrio, e o parasimpático vai estar sendo ativado, e a gente vai conseguir aí ter uma prevenção das nossas enfermidades oculares ocorrendo, né? Quando a gente fala de óleos essenciais para visão, né, e evidente para cada tipo de sintoma diferente, né, a gente tem alguns óleos que também são coringas para essa questão, né? A gente vai encontrar na literatura, por exemplo, a indicação do zimbro, né?
Por que que o zimbro ajuda bastante nessa questão? Porque ele é anti-inflamatório e ele é antioxidante. Então, todos os óleos que são anti-inflamatórios e antioxidantes, eles vão ter essa característica de ajudar as pessoas, a auxiliar as pessoas no processo das enfermidades, nas lesões oculares. Porque a maioria delas, elas está ligadas a essa parte da oxidação e da inflamação, né? São pequenas inflamações que ocorrem na região do globo ocular, que causam a maioria das nossas enfermidades. Então, a gente pode trabalhar com o zimbro, que a gente vai ter um auxílio para esse processo bem interessante, né? Então, de cara, a gente pode indicar. Então, a lavanda, a camomila, o hortelã-pimenta, para cuidar da parte do estresse, e a gente pode também pensar no zimbro como um coringa para essa questão. Mas existem alguns óleos que têm funções específicas que vão ajudar nesse processo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns óleos e suas características para a questão da visão, né? A gente pode trabalhar com o cravo. Por que o cravo? Porque o cravo, além de ser anti tudo, né, ele é poderosíssimo quando a gente fala que a gente vai... ele é anticoagulante, ele é anti tudo, né? Ele é astringente, ele trabalha a infecção, né? Ele é anti-inflamatório, antiviral, não? Então, ele tem uma característica regenerativa. Então, a gente pode trabalhar o cravo como um óleo essencial que ajuda na regeneração, né, em todo o processo regenerativo, né? O olíbano, né, o nosso frankincense, ele já é mais do que conhecido, né, quando a gente fala na questão de tumores, de câncer, né? Então, ele é restaurador, né? A gente pode usar o olíbano com muita tranquilidade nesse processo. Quando a gente busca na literatura, a gente vai encontrar muita indicação do capim-limão, né? Por que o capim-limão? Porque ele melhora o tecido conjuntivo, né? Ele diminui, ele controla a pressão arterial. A gente sabe que a pressão arterial influencia muito na questão dos olhos, né? E então é muito apropriado aí o capim-limão. Além de ele ser anticancerígeno, né, ele ser antitumoral, né? Outro óleo que tem um efeito bem interessante, por ser também anti-tudo, né, que é conhecido, e ele é muito estimulante, é o tomilho. Então, a gente pode utilizar o tomilho, né? Laranja selvagem é um óleo que a gente pode usar porque ele é antiestressante, ele é imunoestimulante e ele é antisséptico. Então, a gente pode usar a laranja selvagem para esse processo. Outro óleo que a gente pode colocar, mas antes de eu colocar os outros, eu listei esses aqui, porque todos esses óleos, eles têm um ponto em comum entre eles, que eles são todos os óleos que fazem parte do DDR Prime. Então, o óleo que você pode usar para cuidar da visão, né, ter esse efeito dentro da nossa região ocular, é o DDR Prime. Porque essa é a composição básica do DDR Prime, né? Laranja selvagem, tomilho, capim-limão, orégano, cravo e liticéia. A liticéia, ele é
ele controla a circulação e a hipertensão, né? Então, ele vai ajudar também a controlar a pressão arterial. Então, ele diminui aí a pressão sobre a visão. Então, eu sempre indico, né, o DDR Prime como um óleo que tem todos esses que a gente acabou de falar. Então, você vai encontrar na literatura, você pode usar o capim-limão, você pode usar o olíbano, não. Deixa esse e já usa o blend que a do Terra preparou, que é o DDR Prime, ele tem tudo o que a gente precisa, né? Além desses, evidentemente, que a gente pode compor com outros. Então, você usa o DDR Prime, por exemplo, com o Sempre Viva, né? Por quê? Porque o Sempre Viva é neuroprotetor, né? Então, aquelas enfermidades que estão ligadas aos nossos neuroreceptores, tal, você vai usar um Sempre Viva. A mesma coisa você pode substituir o Sempre Viva, por exemplo, por um Salve Esclareia, porque ele também é neurotônico, né? E ele é anticoagulante. Então, você consegue aí, dependendo do tipo de problema de visão que você está encontrando, você pode usar o DDR Prime ou com Sempre Viva, ou com Sálvia, ou com Zimbro, né? É um desses três aqui, você compõe junto com o DDR Prime, né? Então, se você teve, por exemplo, um acidente vascular nos olhos, um derrame e tal, essas coisas, você pode usar aí uma sálvia, né, junto com o DDR, que você vai ter uma melhora nesse processo. Evidente, como a gente está falando de óleos, a gente não pinga óleos nos olhos, né? A gente não põe óleo essencial dentro da vista. Os óleos essenciais são usados no contorno dos olhos, né? Então, você fecha os olhos, 2 gotinhas do óleo que você escolheu, né? DDR Prime, 2 gotinhas de DDR Prime, 2 gotinhas de uma sálvia, por exemplo, 6 gotas de óleo de coco, e você vai espalhar no contorno dos olhos, né? Com muito cuidado, sem muita pressão, né? Vai aguardar os óleos evaporarem, então, aí você fica tranquilo para poder fazer a sua vida normalmente, né? Opte por fazer esse processo à noite, né? Porque, como a gente está falando de laranja, a gente está falando, às vezes, de capim-limão, tal, assim, pode ser que ele possa ser fotossensível, tal, a gente nunca sabe, a gente não quer manchar a pele, então, tente usar à noite. Se você vai fazer isso, pinga uma gotinha de vetiver junto, né? E você já faz um tratamento anti-ruga, tal, você vai ter aí um sérum poderoso, né, para auxiliar aí também na sua pele, principalmente no contorno dos olhos, onde a gente tem aquelas ruguinhas, tal. Então, você pode utilizar dentro do seu tratamento. Aí você já cuida também da pele, né? Se você usar uma mirra ou um vetiver aí para fazer esse tratamento. Então, sempre viva salve o zimbro, né? Junto com o DDR, porque o DDR, na composição dele, tem o liticéia, o cravo, o olíbano, capim-limão, tomilho e laranja selvagem, né? Então, esses óleos aqui, eles são ante quase todos os nossos processos, eles são imunoestimulantes, eles são restauradores, eles são regenerativos, tal, eles vão ajudar o processo dos olhos. Você vai usar lavanda, camomila ou hortelã-pimenta para ter um sono mais efetivo, para ter um estresse sob controle, não? E vai fazer isso
o uso desses óleos à noite, antes de dormir, 2 gotas, você consegue fazer. Evidentemente, né, eu sempre digo, melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a sua alimentação, né, vai conseguir melhorar a sua atividade física, vai proteger os olhos contra a, o sol, né, principalmente o ultravioleta, né, pausas regulares. Eu posso assim, Sandra, eu já repito para você. Pausas regulares, né, com telas, tal, essas coisas, o ideal é que você, 1 hora antes de dormir, desligue os eletrônicos, tal, na sua proximidade, para que você tenha um sono adequado e evite a fumaça, né? Então, a combinação de óleos, a Sandra está pedindo aqui para eu repetir, então, assim, 2 gotas de DDR Prime e 2 gotas do óleo que você escolher, que pode ser sálvia, pode ser o Sempre Viva ou pode ser o Zimbro, né? O Sempre Viva é neuroprotetor, então, para aquelas doenças que estão ligadas aos nossos receptores neurônicos. A sálvia também é um neurotônico e é anticoagulante, então, a sálvia, principalmente para aquelas pessoas que tiveram algum tipo de derrame dentro nos olhos, né? E o zimbro, que é anti-inflamatório, antioxidante, não? Então, ele vai ajudar nesse processo. 2 gotinhas desses óleos em 6 gotas de óleo de coco, né? Coloca na palma da mão, né? Faz o movimento e espalha no contorno dos olhos, né? Se você mantiver os olhos fechados, você pode colocar na pálpebra, não vai ter problema, só não deixa escorrer para dentro dos olhos. Espera o óleo evaporar, então a pele ficou sequinha, não. Não faz isso antes de uma atividade que você vai transpirar, tal, porque o óleo pode, com a transpiração, escorrer, né, e entrar nos olhos. Toma um cuidado para fazer para que não vá para dentro dos olhos. E aí você pode usar. Se você optar por fazer um blend, pode sim fazer um blend, né? Eu tenho aqui um blendzinho que eu faço. Eu ponho 6 gotas de cada óleo e depois eu completo com óleo de coco aqui e aplico à noite. Eu coloco também 6 gotas de mirra e 6 gotas de vetiver, que ajuda também no tratamento da pele, das rugas, assim, serve como um sérum para tratar a pele também. Já que eu vou fazer o blendzinho, eu coloco os meus 2 olhinhos aí, coringas aqui que eu uso, que é o vetiver e o mirra, que eu gosto muito aí de usar na prevenção aí para tudo. O mirra é fantástico. Então, eu faço dessa forma, né? Então, só tomar cuidado. Se por acaso acontecer de entrar um pouquinho de óleo essencial, né? Não esfregue, não faz nada, óleo de coco é a melhor alternativa. Então, você pega o óleo de coco, né? Não que é um óleo vegetal, ele não é óleo essencial, né? Então você põe uma quantidade um pouquinho maior de óleo de coco no local, ele vai diluir o óleo essencial, vai escorrer para fora dos olhos e vai melhorar, né? Mas não evitem aí o óleo essencial cair na vista, né? A gente não deve tomar todo esse cuidado, né? Então, basicamente, é isso. Com a causa, né, a gente tem sempre que ver a causa do problema. Como eu falei,
Na medicina germânica, a causa de problemas de visão está sempre ligado a querer ver ou não poder ver alguma coisa que a gente está buscando, né? Então, geralmente está ligado a ente querido ou um animalzinho querido. Nunca está ligado a bens, né? Então, normalmente não está ligado assim, eu perdi meu carro, eu perdi minha chave, eu perdi minha joia. Então, não é isso que vai dar problema de visão. O que dá problema de visão, geralmente, é querer ver, né, aquele filho que viajou, aquela, aquela mãe que se foi, ou um petzinho que se foi, né? Um, um namorado que abandonou e a gente quer ver, ou não está podendo ver, ou não quer ver, né? Também é comum, eu tenho uma irmã e eu não quero ver a minha irmã, então, geralmente, os traumas que estão ligados à visão estão ligados a querer ver, não poder ver ou não querer ver aquela pessoa, né? Então, é só a gente trazer isso para a consciência, né? E tentar ressignificar isso de algum jeito, né? Às vezes não conseguir ver alguém é realmente inevitável, né? Então, às vezes a pessoa foi embora, né? Viajou, né? Ou nos deixou aqui e a gente não consegue mais ver, mas a gente pode dar um olhar diferente para isso, né? É, ou com perdão, ou com carinho, né? É, dependendo da situação individual de cada um, a gente consegue tratar isso ressignificando esse sentimento que a gente tem por essa pessoa, né? Não quer dizer que você precise ver a pessoa, não quer dizer que você precise, quando a gente fala de perdoar, não é necessariamente conviver com a pessoa, né? Você perdoa para você, né? No seu coração, você perdoa, mas isso não quer dizer que você precise conviver com ela, ou que você precise ter relacionamento com ela, nada disso, né? Você só precisa ficar em paz, né, com você mesmo. Então, a pessoa é responsabilidade dela, né? Agora, você não precisa nem desejar mal e nem querer se afastar da pessoa, ou vice-versa. E às vezes a pessoa não quer te ver, não quer, é da pessoa também. Isso é um problema dela, né? Então você tem que levar isso para você, de que isso é uma questão pessoal dela, né? Se ela não quer nos ver, se ela se afastou do nosso convívio, é porque assim ela desejou e ela é mais feliz assim, e a gente quer as pessoas felizes, né? É a melhor forma que a gente tem para ser feliz é que as outras pessoas que a gente ama sejam felizes. Se ela é feliz longe da gente, então a gente vai deixar ela ser feliz, porque é isso que vai fazer a gente bem, né? E ressignifica esse processo que você vai ver que a sua visão vai melhorar, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente tem essas coisas, né? Principalmente quando é com a gente. Mas quando a gente está trabalhando um paciente, né, um interagente, né, alguém que a gente está auxiliando, fica mais fácil. Então, se a gente conseguir deixar isso claro para a pessoa, a gente consegue passar segurança dessa forma e consegue realmente ajudar essa pessoa. Lembrando que, no caso da visão, ela, ela deixa sequelas pelo tempo em que o trauma aconteceu. Então, a gente nunca promete uma cura na questão da visão, por exemplo, eu dei o exemplo da catarata, porque o trauma vai lá, ele vai
ele vai acelerar o processo de cristalização da proteína. O que que acontece? O cristalino lá, é, ele está intacto, mas quando tem um trauma, então aquela a proteína onde circula o nosso cristalino, ela começa lá a cristalizar, né? Essa proteína começa a ficar lá acumulada. E se a gente resolve o nosso trauma rapidinho, tal, a gente ressignifica isso, tal, percebe o que a gente está fazendo de errado, essa proteína para de acumular. Agora, se a gente passou anos, né, nessa situação, essa proteína ficou acumulando, 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 e esse resíduo, né, ele vai deixar de acumular, mas a mancha que está lá, ela não tem como sair. O óleo essencial ajuda, né, ele vai dissolver parte desse processo, mas se for muito grande, muito provavelmente ele vai ter que ir num oftalmologista para retirar esse acúmulo de proteína, que é trocar o cristalino lá no processo. Mas o óleo essencial, ele faz também trabalha na diluição desse acúmulo de proteína, né? Então, quanto mais cedo, quanto mais rápido a gente fizer esses processos, a gente tem um resultado melhor, né? Ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês aqui com a questão dos olhos. Como sempre, eu estou aqui aberto para, se vocês tiverem algum questionamento, eu estou à disposição. A Silvia, que tinha pedido para a gente falar um pouquinho sobre a visão. Eu peço desculpa também para não, eu não quis focar em itens específicos, né? Fala glaucoma, tal, porque é uma lista muito grande de enfermidades que tem nos olhos, e os óleos essenciais para tratar são mais ou menos os mesmos, né? Que a gente vai utilizar. E a gente ficaria a noite toda aqui falando sendo repetitivo para falar para cada uma das enfermidades, né? Certo. Ô, doutor, só uma perguntinha. O senhor falou do tomilho e durante a conversa o senhor falou do orégano. Tanto faz um ou outro? Não, hoje eu falei só de tomilho, eu não falei do orégano. O orégano também pode ser usado, mas tem muita gente que tem medo de usar o orégano, né? Porque acha que vai colocar dentro dos olhos, né? O orégano é mais corrosivo, tal. Então, ele tem mais ou menos o mesmo efeito do tomilho. Ele também, ele é um estimulante, ele é regenerativo, não? É, mas tem que ser usado com cuidado, né? Então, o melhor jeito de usar o orégano é com uma diluição mais forte de óleo de coco, e sempre deixar aplicar na parte externa, né? O orégano eu costumo, inclusive, indicar para fazer por compressa, né? Aí coloca em uma compressazinha e aí coloca sobre os olhos, olho fechado, né? Espera uns minutinhos, depois espera ele secar e aí você pode usar, mas ele tem o mesmo efeito do tomilho. E essa compressa, assim, mistura com água aquecida ou... Não, você pode fazer com água aquecida, se você preferir. Você pode fazer com água gelada, ou pode fazer só com o óleo de coco, né? É como você preferir. A água gelada diminui a dor, tá? Porque ele é vasoconstritor, ele vai diminuir a circulação no local, então ele diminui. Para quem está com dor, não, a compressa com água fria, né, com água gelada, é melhor do que com água morna, né? Se você colocar água quente, ele vai ser mais, vai aumentar a dor. Então, a água quente,
ele dilata os vasos, tal. Então, se você está com um derrame, por exemplo, água fria, né? Se não, você pode fazer com água morna, né? Não, não tem problema, né? Então, depende aí da aplicação, depende de como você fica mais confortável, né? Lembrando que você está tratando o contorno dos olhos, tal, então tem a questão do que você vai fazer depois, né? Se você colocar água morna, o olhinho vai ficar vermelho, tal. Se você colocar água gelada, a pele vai ficar brilhante, tal. Então você vai sair, é melhor você usar água fria, não, na compressa, do que você usar outro óleo, né? Ou algo quente, né? Certo, muito obrigada. Alguém me fez uma pergunta aqui, deixa eu ver quem que foi. Eu não sei quem é o Samsung, mas vamos lá. Problema de visão pode ser, sim, de fundo emocional, né? E pode ser genético. Mas, assim, os estudos comprovam que a genética é responsável por 5% das nossas enfermidades, né? 95% advém da epigenética, né? O que é epigenética? É o uso que a gente faz da nossa vida, né? É como a gente se alimenta, é como a gente vive, qual é o ambiente que a gente vive e tal. Então, às vezes, oi, Ana, boa noite. Então, quando a gente fala assim, a minha família toda teve, é que porque provavelmente a sua família toda tem os mesmos hábitos. Moram no mesmo lugar, moram no mesmo ambiente, então a família toda tem. Aí aquele irmão, aquele filho vai lá e muda para um outro lugar, né? Vai se alimentar de outra forma, vai ter outra vida e ele não tem, né? Então é por isso que a gente sabe que muito às vezes vem da epigenética, né? Que é o nosso dia a dia. Medicina chinesa fala isso há 3.000 anos, né? Então, a gente não dá conta, né, de que eles já sabiam disso muito antes de todo mundo, eles já falavam sobre essa questão. Então, alimentação influi, nível de poluição, não, eu tenho uma interagente aqui que ela mora no campo, né? E na família dela, todo mundo tinha problema de visão e ninguém sabia por quê. Ela só comia coisa saudável, só tinha coisa saudável, não. Mas ela mora num local onde o vizinho dela, que ela mora em uma fazenda e o vizinho dela também é uma fazenda, né? E a fazenda do lado faz pulverização de inseticida para matar as pragas da plantação, né? E foi assim a vida inteira, né? Então, às vezes a gente não sabe, né, por que as coisas acontecem, mas quando foi investigar, né, era evidente que era um inseticida que era usado na pulverização da fazenda do lado, que o vento traz, né, trazia problema para todo mundo em casa. Então, pode ser genético? Pode, mas assim, eu vou te dizer que é mais raro, né? Porque eu sempre costumo dar exemplo de irmão gêmeo, né? Irmãos gêmeos se você pegar dois irmãos gêmeos, que tem quase que 99% da genética igual, e colocar eles em ambientes diferentes, né, em situações diferentes, você vai ver que eles têm doenças diferentes e condições de vida diferentes.
tem que investigar. Às vezes você tem razão, pode ser que seja genético, a gente não pode descartar, mas normalmente não é o caso, né? A germânica diz que não, né? Porque crianças que têm traumas diferentes têm enfermidades diferentes. Para quem é mãe, isso às vezes é mais compreensível ou mais difícil de compreender, eu não sei, mas a gente as pessoas dizem assim, a mãe tem filho preferido, né? Tem mãe que diz que sim, tem mãe que diz que não, né? Então, o que a gente percebe é que, em alguns casos, sim, né? As mães, elas tendem a ter mais cuidado com aquele filho mais frágil, né? Na visão dela, né? Então, ela dá mais carinho àquelas crianças que são mais frágeis. Não é mais carinho, né? O carinho, às vezes, é o mesmo, né? Mas ela dá mais atenção, né? Porque ele é mais frágil, então ele precisa de mais atenção em algum momento da vida. E a gente não percebe que isso pode ser um trauma para outra criança. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que essas crianças vão ter enfermidades ao longo da vida de forma diferente, né? Então, a gente precisa verificar isso com carinho, né? Ah, alguém perguntou do Líbano? Deixa eu ver aqui, foi a Elizabeth, né? Ela tem catarata desde sempre, já fez cirurgia num olho, falta o outro. Uma colega baixou de usar o frankincense. Como eu falei, o frankincense ele é ótimo, né? Ele é realmente indicado aí porque ele é restaurador. Mas quando eu indico o DDR, é porque o DDR já tem o olíbano lá dentro. Ele tem o frankincense, né? Então, só que ele tem o frankincense e ele tem também o cravo, o capim-limão, o tomilho e a laranja selvagem, né? E o lidser. Ele é um blend de óleos que tem o olíbano. O olíbano também é indicado para essa questão, né? Até porque ele é um antitumoral, né? E ele é restaurador, né? Por isso que eu indiquei o DDR Prime. E aí o DDR Prime faz esse efeito de trazer a combinação desses óleos todos nesse processo. Temos aí mais perguntas? Eu fico à disposição, mesmo se vocês quiserem, podem pedir lá no grupo, né? Eu também respondo por lá. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, né? Estou sempre por lá. Às vezes não consigo responder na hora, né? Porque às vezes estou em algum tipo de atendimento, tal, em alguma coisa, mas eu estou sempre à disposição. Tá bom? Foi um prazer aqui falar com vocês. Espero ter ajudado, né? Contribuído aí com um pouquinho mais do conhecimento sobre óleos essenciais e, como eu falei para vocês, estou à disposição. Qualquer coisa é só vocês me chamarem. Muito obrigada. Boa noite. Ok, boa noite para vocês, então. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.